Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu achei bem interessante, que eu encontrei aqui nessa tradução da Bíblia, Bíblia Sagrada. Essa versão aqui é uma versão católica de Padre Antônio Pereira de Figueiredo. E eu achei interessante, por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, um texto que eu vi aqui nessa tradução, que eu pensei assim, bom, vou compartilhar com algumas pessoas, porque é bem interessante a forma como essa tradução ela traduz o texto de Gênesis 37, 35, aquela ocasião em que os filhos de Jacó, os irmãos de José, depois que tinham vendido ele para o Egito, e quando foram falar para o pai dele, para Jacó, a respeito dele, aí aqui o relato traz atenção à reação que Jacó teve quando soube que seu filho tinha desaparecido. Mostraram até uma roupa, né, manchada de sangue, e o pai achou que ele poderia, Jacó achou que ele poderia ter sido morto por uma fera, né? Mas o que eu quero trazer aqui a atenção é o que Jacó disse, o que ele pensava, né, sobre a morte de José, de seu filho, e como essa tradução ela traduziu esse texto. Olha só, aqui em Gênesis 37, 35 diz assim, ó: então concorreram juntos seus filhos a ver se podiam aliviar seu pai na sua dor, mas ele não quis admitir consolação e disse: eu não hei de deixar de chorar enquanto não descer com meu filho, agora olha só aqui, ó, ao inferno. Então, olha só como é interessante. Aqui Jacó disse que ele não ia parar de chorar até descer, onde ele imaginava que José já estaria, ao inferno. Ele imaginava que José, seu filho obediente, um servo de Deus, tá? Que até mais tarde, né, se tornou uma pessoa muito importante na Bíblia, conhecido como José do Egito, né, alguns conhecem assim. Então, na mente de Jacó, José estava onde? No inferno. Mas será que esse inferno aqui é o inferno como que a Assembleia de Deus ensina, a Igreja Batista, a Congregação Cristã no Brasil e os católicos, de que é um lugar de tormento ardente, onde pessoas que não servem a Deus irão para serem castigados, punidos, né? O que Jacó tinha em mente quando ele falou que ia descer ao inferno, né? Será que faria sentido imaginar que Jacó, um servo leal de Deus, né, e José também, eles iriam para o inferno, para esse lugar de tormento eterno? Se na verdade quem vai para esse lugar, segundo a crença, são pessoas que não obedecem a Deus, né? Que não andam nos caminhos de Deus. Será que faz sentido isso? Então é bom você prestar atenção aqui, que você vai ver algo interessante nesse pequeno vídeo. Então vamos lá. O que era esse inferno que Jacó queria ir, achando que José já estaria lá? Eu tenho essa tradução, que é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia respeitada no meio erudito, né? E vamos ver também como é que ela, no caso aqui, o que ela nos tem a dizer sobre essa palavra inferno, né? Que essa outra tradução aqui católica, ela traduziu. Então aqui no mesmo texto, ó, 35 diz assim, ó: todos os filhos, ou seus filhos e filhas, vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda a consolação e disse: não é em luto que descerei ao Sheol, para junto do meu filho. Então aqui já essa tradução usou a palavra Sheol, né? A Bíblia de Jerusalém. Então aqui essa tradução usou a palavra inferno, né? Como a gente viu aqui, ó. E essa tradução usou a palavra Sheol. Vamos pegar aqui agora uma terceira tradução, que é a Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. Então vamos entender o que significa o inferno e também o Sheol, que
foram usados nas duas traduções anteriores. Vou pegar aqui o mesmo texto, ok? Gênesis 37, 35. Você vai ver, vai ficar surpreso ao ver o que significa então a palavra inferno e Sheol. Então vamos ver aqui, Gênesis 37, 35, diz assim, ó. Olha só, interessante. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei aonde? A sepultura. Olha só. Então quando Jacó disse que iria descer ao inferno para poder estar lá junto com José, seu filho, ele estava dizendo que o inferno era o que? A sepultura. Aí você vê aqui, ó, que tem uma letrinha, o C, que nos leva aqui ao pé da página, uma nota de rodapé dessa tradução, que diz assim, ó, tá aqui, ó, o texto de Gênesis 37, 35 diz, no hebraico, Sheol, que é aquela palavra que nós vimos nessa tradução de a Bíblia de Jerusalém. E continuando aqui, o que significa Sheol? Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte. Então perceberam que o inferno, a qual aqui essa tradução Padre Antônio de Figueiredo, uma versão católica, fala que José, ou que Jacó e José poderiam ir ao inferno, simplesmente inferno significa sepultura, o lugar para onde as pessoas morrem, vão quando morrem. Não tem nada a ver com um lugar de tormento ardente, como a maioria das igrejas da cristandade ensina. As Assembleias de Deus, os batistas, a Congregação Cristã no Brasil, todas elas ensinam essa crença de que existe um lugar de tormento eterno, no caso o inferno de fogo. Mas nós estamos vendo aqui nesse breve vídeo que inferno significa apenas sepultura, um lugar comum onde as pessoas vão quando morrem. Na verdade, na Bíblia, nos textos originais, a palavra inferno nem aparece na Bíblia. Com o tempo, alguns tradutores eles substituíram a palavra que significava apenas sepultura por inferno, que é uma palavra latina que significa inferus, que quer dizer apenas lugares baixos, mas nada a ver com lugar de tormento eterno. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, porque achei interessante como essa versão católica traduz o texto de Gênesis 37, 35. E com a ajuda dessas outras Bíblias, nós vimos que inferno significa apenas a sepultura, o lugar comum da humanidade, onde as pessoas vão quando morrem. Um abraço. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6, fala, verso 6 principalmente, finalzinho do verso 5, já vem dizendo sobre a primeira ressurreição, e verso 6 diz que feliz, bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Aqui falando a primeira ressurreição, já vimos lá em Tessalonicenses que acontecerá na volta de Jesus. Aí fica a pergunta, e os outros mortos? Aqueles que não são os mortos justos, são os ímpios? Aí o verso 5 responde, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha só, então haverá um período aqui de 1000 anos de separação entre a ressurreição dos justos, entre a primeira ressurreição geral e a segunda ressurreição geral, que será dos ímpios. Mas para que eles vão ressuscitar? Capítulo 21, o versículo 8, fala assim, ó, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então essas pessoas, esses ímpios que ressuscitarem após esse período de 1000 anos, eles vão ressuscitar para sofrer aqui uma punição, serem lançados no lago de fogo e enxofre.
O que eu quero destacar desses versos é que a pessoa, assim que ela morre, ela não vai diretamente para o inferno, mesmo que ela seja uma pessoa ruim, ela não vai diretamente para o inferno. Ela vai ficar morta até essa ressurreição que vai acontecer depois desse período de 1000 anos. Aí sim ela vai ressuscitar para agora ser condenada e pagar de acordo com as suas obras, proporcional aos seus pecados, de forma justa. O lago de fogo para esse grupo de pessoas aqui: covardes, incrédulos, abomináveis, impuros, assassinos, idólatras, mentirosos, feiticeiros, todos eles. Ok? Anote em sua Bíblia. Em Jó, no capítulo 1, o versículo 7, falando aqui sobre Satanás, aí diz assim: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Algumas pessoas imaginam que Satanás fique no inferno. A Bíblia diz que ele fica rodeando e passeando pela terra. Olha que interessante. E talvez mais interessante ainda é você ver esse outro livrinho que eu tenho aqui, esse Catecismo de 1952. Ele aqui apresenta algumas coisas assim que são assim bem interessantes. Aqui, por exemplo, tem o credo católico. E nessa parte do credo católico, olha só o que diz aqui: Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Veja só, a reza aqui católica do credo dizia antigamente que Jesus, após sua morte e ser sepultado, ele havia descido aos infernos. Só que, claro, descer aos infernos fica soando meio estranho, né? Então depois foi feita uma modificação. Aí hoje em dia ele desceu à mansão dos mortos, né? Desceu à mansão dos mortos, e antigamente era desceu aos infernos. Porque o inferno é exatamente isso. É a mansão dos mortos. Inferno é de inferior. É a sepultura. Não tem aquele sentido que se quer dar hoje em dia de um local de tormento, de fogo. Não, não. Jesus não iria descer aos infernos lá para queimar um pouquinho. Não, Jesus desceu aos infernos, aos inferiores, desceu à mansão dos mortos, à sepultura, porque ele foi morto e foi sepultado, e ele ressuscitou no terceiro dia. Então o inferno é a sepultura. Nos outros vídeos já falamos ali sobre as outras palavras traduzidas como inferno. Nesse nós vamos ver, inclusive nós já vimos lá que Hades, ele tem o sentido de Sheol lá no Antigo Testamento, então o sentido de sepultura, é o melhor sentido, né? Geena, no grego, ele tem um sentido de punição com fogo. Já vimos lá no outro vídeo também o Tártaro, né? E nesse nós vamos ver aqui sobre Geena. Esse é um dos textos, são 12 textos, né? Esse é um dos textos que retrata o termo Geena. Aqui é São Mateus, capítulo 5, versículo 22. Jesus dizendo aqui, ó: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo, ao inferno de fogo. Então esse inferno de fogo aqui, a palavra no grego é Geena. Então Geena é essa palavra que foi traduzida como inferno, que tem um sentido assim de punição. As demais nós já vimos que o sentido não fecha como punição, mas Geena sim. Geena talvez até se aproxime mais do que realmente nós conhecemos, até como tradicionalmente, como sendo o inferno. A única diferença é, quem sabe, ali o período, quando é que isso acontece. Hades é sepultura,
lugar de descanso, lá é o correspondente a Sheol lá no Antigo Testamento, e no caso em hebraico. Geena é um lugar de fogo e de acerto de contas. Mas vamos ver isso na Bíblia, onde é que a Bíblia fala também sobre esse local de fogo e de acerto de contas. Está lá em Apocalipse capítulo 20, o versículo 14, dentre outros textos, né? Mas Apocalipse 20, versículo 14 é um bom exemplo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então esse local aqui, esse lago de fogo, parece ser um melhor entendimento, melhor interpretação para o que seria aquele inferno do Geena, que é diferente desse inferno Hades aqui, ó. O próprio Hades vai ser lançado, que seria a sepultura, né? A morte e a sepultura aqui sendo representados, né? A morte e a sepultura serão lançados no Geena, no lago de fogo. Aqui não tem a palavra Geena, mas o melhor entendimento para esse inferno de fogo que aparece nesses outros textos é esse lago de fogo que vai acontecer, porque ele também está associado como local de julgamento e punição. Então haverá um momento em que de fato haverá um lago de fogo, em que os ímpios, aquelas pessoas que tiveram oportunidade de serem salvas, mas não aceitaram, serão lançadas nesse local, nesse lago de fogo. Então anote em sua Bíblia. Jó, capítulo 10, versículo 21, diz assim: Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, falando aqui da morte, né? Para a terra das trevas, e chamando o Sheol de terra das trevas, que é o lugar onde a pessoa vai quando morre, o Sheol, terra das trevas. Bom, então lá não deve ter fogo, porque fogo com certeza iria iluminar o ambiente. No capítulo 17, versículo 13 de Jó ainda, Jó 17, verso 13, diz assim: Mas se eu aguardo já a sepultura, Sheol, por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama. Ó, o paralelo que faz aqui. Sheol, inferno e trevas. Não é um local iluminado. Então é importante descobrir algumas coisas que não tem ou não são características do Sheol. Salmos capítulo 55, versículo 15. A morte os assalte e vivos desçam à cova. Eu quero destacar aqui o paralelo que existe aqui com a palavra Sheol. Então aqui está mostrando que Sheol aqui, desçam ao Sheol, desçam, né, à cova, aqui traduzido como cova. Então a cova é sinônimo aqui de, não é sinônimo, mas é relacionado justamente à morte. Então a pessoa morre e ela vai para a sepultura. Então esse é o destaque aqui para a morte. Sheol relacionado à morte, à cova, à sepultura. Já vimos que no Sheol não vai ter barulho, não vai ter fogo, não vai ter iluminação, né, porque não vai ter fogo ali. E também não vai ter sofrimento, porque nós já vimos lá o texto de Jó, que ele estava em sofrimento e ele desejava ir para o Sheol, para que não tivesse sofrimento, né? Porque ele já estava em sofrimento. Então ele sabia que no Sheol ele iria descansar de seu sofrimento. E já vimos também em Eclesiastes 9:5 que os mortos não sabem nada e que também não terão recompensa. Quer dizer, enquanto estiver morto, não tem nenhuma recompensa. Porque a recompensa, nós também já vimos, que será na volta de Jesus, na ressurreição. Então apenas na ressurreição as pessoas receberão a recompensa. Vamos ver mais alguns textos no próximo vídeo, justamente mostrando o que é que a Bíblia retrata ali, ou o que realmente é o Sheol. Então aqui ele está relacionado à cova. Vamos ver outros textos no próximo vídeo. No Novo Testamento, 3 palavras gregas diferentes foram traduzidas para o português como inferno. Para o português e para outras línguas também, né? Mas o meu foco aqui agora é a questão da tradução em português. Hades, por exemplo, foram utilizados ali mais ou menos uns 10 textos
Geena, 12 textos, e Tártaro, um texto apenas. Hades é a palavra grega que foi utilizada pela Septuaginta para substituir a palavra hebraica Sheol, que apresenta aquele melhor sentido como sendo ali como sepultura, né? Hades na mitologia grega tem um sentido. Hades na Bíblia é o correspondente a Sheol, lá no Antigo Testamento, que caracteriza uma melhor interpretação como sendo sepultura ou aquele reino dos mortos. A palavra Geena será o assunto do próximo vídeo. E a palavra Tártaro aparece só uma vez. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então aqui mesmo já tem um comentáriozinho mostrando que a palavra no grego ali é tártaro, que claro que tártaros na mitologia grega tem um sentido ali de lugar, um abismo, uma prisão, né? Uma prisão parece ser menos provável, porque Apocalipse 20, verso 2 fala de um período em que Satanás vai estar preso, período de 1000 anos, e basta a gente ver, tentar não pecar, né? Um dia que a gente já percebe que os demônios estão por aí, sempre nos tentando. Então eles não estão em nenhum lugar preso, não. Mas enfim, olha só. Aqui fala de abismos de trevas. Aqui não está falando de um lugar de fogo e aquela visão mais popular de onde estariam os demônios. Então, o que parece ser mais provável nessa tradução aqui para Tártaro parece ser não um ato. Aliás, não um lugar, mas um ato. É como se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os rebaixou e os entregou a cadeias de trevas. Parece ser mais esse sentido. Ok? Então anote aí na sua Bíblia, no próximo vídeo, nós vamos estar vendo o Geena. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, no Sheol, no inferno, para onde tu vais, tu e todo mundo, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o além, hebraico aqui Sheol, que em outros lugares é traduzido como inferno, aqui foi traduzido como no além, para onde tu vais, e tu vais aqui refere-se a todas as pessoas, justos e perversos. Verso 5 novamente. Não tem recompensa. Você entende o que é isso? Quer dizer o seguinte, que enquanto você estiver morto, lá no além, lá no Sheol, você não vai receber recompensa nenhuma, nem para bem nem para mal. Você não vai receber consequência nenhuma dos seus atos lá no Sheol. Então o Sheol, o além, não é um local de acerto de contas. Não é um local onde se você era bom, você vai receber coisas boas, e se você era ruim, você vai receber coisas ruins. Não é esse local, porque a Bíblia diz aqui que enquanto você estiver morto, você não terá nenhuma recompensa. Isso é um ponto importante, porque gradualmente nós estamos aqui compreendendo o assunto sobre o inferno, sobre o Sheol, no caso aqui do hebraico. E dá para perceber que, de acordo com esse texto aqui de Eclesiastes 9, verso 5, os vivos sabem que hão de morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Então o Sheol não é um lugar de receber recompensa,
nem para o justo, nem para o perverso. Nenhum deles vai receber no além, no Sheol, nenhum tipo de recompensa, nem para bem, nem para mal. Então o Sheol não pode ser um lugar de punição. Não pode ser um lugar de alguém estar queimando. Por quê? Porque não vai receber recompensa. Ok? Então anote aí em sua Bíblia. Salmos, capítulo 94, versículo 17. Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Região do silêncio. Aqui está se referindo ao local onde as pessoas vão depois que elas morrem. A região do silêncio. No Salmo 115, versículo 17, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, quem quer louvar a Deus, louve enquanto estiver vivo. Porque os mortos, como diz lá em Eclesiastes 9, verso 5, não sabem de nada e não terão recompensa enquanto estiverem mortos, obviamente. É por isso que a nossa esperança, a esperança que a Bíblia retrata de modo especial no Novo Testamento, é a esperança da ressurreição, para que cada qual possa receber a sua recompensa, quer seja boa ou ruim. Então, o inferno não é um lugar de gritos e uivos e o Sheol, inferno aqui muitas vezes traduzido como inferno aqui no hebraico, no Antigo Testamento, não é um local de gritos e gente gritando de dor. Não, é a região do silêncio. Então nós estamos começando a ver o que o inferno, ou então o que o Sheol não é. A gente já viu alguma coisa do que ele é, mas vamos ver ainda mais à frente. Mas eu quero também destacar algumas coisas que o Sheol não é. Não é um lugar de barulho, é a região do silêncio. E você vai poder estar louvando a Deus enquanto você estiver vivo. Mas quando você descer, a região do silêncio, lá não vai ter muito barulho não. Lá é silêncio mesmo. Vamos ver aqui um outro texto rapidamente. Jó, capítulo 14, versículo 13. Jó passando aqui por um sofrimento muito grande devido à morte dos familiares, ele ter perdido tudo, e de modo especial a sua saúde também ter perdido a sua saúde também. Ele estava almejando ir para o Sheol. Que me encobrisses na sepultura, aqui traduzido, né? No Sheol, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo depois te lembrasses de mim. Então Jó estava aqui desejando ir para o Sheol, ir para o inferno, ir para a sepultura. Então não é um local de sofrimento também. De acordo com o dicionário etimológico de nomes bíblicos, inferno significa veio aqui do latim infernus, de inferos, que se encontra debaixo de, inferior, claro, o próprio nome, né? Inferno, inferior, abaixo. Vem aqui do hebraico, Sheol, lugar profundo, mundo inferior, lugar dos mortos. Inferno é um termo realmente usado por diferentes religiões, mitologias, filosofias, representando ali a morada dos mortos ou um lugar de grande sofrimento e de condenação. Então normalmente tem essas duas conotações. Ou um lugar de descanso, lugar dos mortos, mundo dos mortos, ou então um lugar de sofrimento, fogo. Se você lembrar daquelas imagens medievais assim acerca do inferno, né? O próprio Dante de Alighieri, né? Quando escreveu lá a Divina Comédia, retratando ali a sua visita ali ao inferno, ele apresenta assim uma série de visões assim bastante estranhas e diferentes, né?
negócio meio, pelo próprio sentido da palavra, né? Negócio dantesco de Dante, né? Mas essas ameaças de um inferno de fogo sempre foi assim muito conveniente para algumas igrejas, de modo especial para o catolicismo, né? Fazia com que as pessoas ficassem bastante assustadas com essas imagens dantescas, né? De um inferno e bichos estranhos e fogo e os demônios segurando a pessoa, ou então com um anzol puxando a língua para baixo, aquela coisa toda, né? Tudo quanto é imagens bizarras são retratadas quando se fala de inferno. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre inferno? Qual é a colocação que a Bíblia tem mais apoiado? Então, as igrejas protestantes e o catolicismo, no geral, são muito semelhantes quanto à visão do inferno. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma visão diferente, e a que nós acreditamos ser mais bíblica. É o que nós vamos ver agora nessa série que estamos iniciando. Então, prepare-se. Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 10. Estamos comentando aqui sobre o assunto do inferno. E vamos ver aqui Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse além aqui poderia também ser traduzido como inferno. Só não foi traduzido como inferno porque ele é um termo assim bastante genérico, né, referindo-se aqui a todas as pessoas. Inclusive o contexto está mostrando isso. Ó. Verso 2. Tudo sucede igualmente a todos, justo e perverso. E continua dizendo, a todos sucede o mesmo. Então, como aqui o contexto está se referindo a todas as pessoas e dizendo que, olha, o que tem que fazer, faça enquanto você está vivo, porque no Sheol, e aí, o que é Sheol aqui? No inferno? No além, eles traduziram, mas poderia ter sido corretamente traduzido como inferno, né? Apesar de que inferno não seria a melhor tradução para esses termos, né? Mas enfim, assim como em outros lugares é utilizado inferno para traduzir Sheol, aqui também poderia ter sido utilizado, utilizando aqui a mesma regra, né? Ou a mesma palavra. E o que eu quero mostrar nesse texto é que todos os que morrem, quer sejam bons, quer sejam maus, vão para o além, vão para o Sheol, vão para o inferno. Todos vão para o inferno, se a gente for entender nesse sentido de Sheol, se fosse para traduzir como inferno. Todas as pessoas vão para o inferno. Por quê? Porque o inferno é a sepultura. Então quem morre é sepultado. É colocado. Então, se o sentido de inferno for de inferior, debaixo da terra, está correto. O problema é que, quando a gente fala inferno, se você entender que inferno está se referindo à sepultura, a tradução está correta. Agora, se você entender que inferno, na realidade o problema talvez nem seja tanto a tradução, mas o que você entende da palavra inferno. Então, se você entender que inferno é de inferior, sepultura, está correto. Agora, se quando você pensa em inferno, você imagina aquela cena de lago de fogo, e enxofre, e demônios, e aquele griteiro, daí tá complicado, daí já não tá dentro do que está falando, porque aqui bons e maus, todos vão para o Sheol. Ok? Anotem em sua Bíblia. Números, capítulo 16, versículo 33. Aqui apresenta um grupo de pessoas que desceram vivas ao Sheol, desceram vivas ao inferno. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, ao Sheol. Poderia ser traduzido como inferno também. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Olha só, o que é Sheol? Sheol é a sepultura. É o abismo ali, é a terra debaixo da terra.
Por isso que, e até o termo inferno, né, se for entendido como alguma coisa que está abaixo, inferior, não está errado. O problema é quando a gente tem aquela compreensão de inferno como sendo algo que a pessoa está ali queimando e aquela imagem, aqueles quadros pintados na era lá medieval. Ok? Vamos ver um outro texto interessante. Jonas, no capítulo 2 e o versículo 2, também retrata aqui o inferno, o abismo, o Sheol no hebraico. Diz assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do Sheol, do ventre do inferno, do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a voz. Jonas não estava no inferno, né? Ele estava lá dentro da barriga lá de um peixe, debaixo d'água ele estava. Mas ele usa aqui a linguagem Sheol, a palavra Sheol no hebraico aqui. Então ele estava, que em alguns casos, algumas pessoas poderiam também traduzir como inferno. Então ele estava nesse lugar inferior, nesse abismo, no Sheol. Veja um outro texto ainda. Salmo 88, versículos 3 e 4. Faz aqui mais uma ligação entre a morte e a sepultura e o Sheol. Então, o Sheol pode ser, aqui no Antigo Testamento, ser traduzido como uma série de coisas, um monte de palavras, vamos dizer assim. Como inferno, como abismo, como morte, como além. Mas o sentido primário dele é justamente esse reino coletivo dos mortos. Esse lugar onde todos os mortos estão. Quer sejam bons, quer sejam maus. Independente de qualquer coisa, todos vão para o Sheol. Então acredito que uma melhor tradução para ele é justamente a sepultura. Um inferno de inferior, debaixo da terra. Um local de descanso, um local de silêncio, onde não há luz, onde não há barulho, onde não há recompensa. Anote em sua Bíblia.